Quando você pensa sobre turcos, você vai notar assim, não, Rainha, esse nome eu conheço, esse nome não me é estranho. Aqui no Brasil existia durante muito tempo uma tradição que praticamente boa parte dos grupos que vinham do mundo árabe e que chegavam ao Brasil, eles eram chamados de turcos. A gente normalmente atribui isso à nossa mania de generalizar, mas tinha um motivo a mais por conta disso. Acontece que no passaporte de praticamente todos os grupos de sírios, libaneses, vinha a nomenclatura turcos, pela referência ao Império Turco. E aí vem a grande questão: Império Turco? No século XIX, no século XX? É, Império Turco. E esse é o ponto. Por que um império tão longevo, que chega tão perto da gente, é tão pouco conhecido? Por que o império, que faz parte da nossa maneira de ainda lidar com a sociedade, explicar o mundo, é tão pouco trabalhado? Você já parou para pensar sobre isso? Boa parte dessa estrutura vem do nosso preconceito, da maneira da gente lidar. Os turcos, para o mundo ocidental e para a idealização do mundo ocidental, eles foram construídos como o outro, aqueles que não deveriam ser lidados, aqueles que deveriam ser entendidos como algo muito diferente. E isso tem que ser combatido. Os turcos são uma etnia que originalmente se convertem ao islamismo depois de uma série de embates no entorno de Bagdá, ainda durante a Idade Média. Os primeiros grupos a se organizarem eram chamados de turcos seljúcidas. Os seljúcidas conseguiram uma série de vitórias militares importantes, dominando Bagdá, regiões da Síria, regiões da Antioquia. A pressão que os turcos passam a exercer em Bizâncio no século XI, inclusive, é considerado um dos grandes motivos do início da mobilização da própria cruzada. A lógica é que você tem um novo conjunto de forças que passa, ainda que pertencendo ao mundo muçulmano, sendo muitas vezes visto como um adversário para grupos locais estabelecidos. Armênios cristãos ou bizantinos, também cristãos, viam com certa resistência à força adquirida por esse grupo. As primeiras vitórias do movimento cruzadista foram contra as lideranças turcas. Inclusive, foram os turcos quem primeiro sentiram os horrores e as dificuldades vividas em algumas cidades naquelas regiões. Os embates vão se estender até Jerusalém, que também já era um domínio turco naquele momento. Quando os cristãos retomam Jerusalém, uma série de forças locais muçulmanas vão se rearticular. Os turcos perdem predominância e caem em segundo plano para lideranças locais, como, por exemplo, a de Saladin, que vai conquistar não só a cidade de Jerusalém, mas vai reestruturar parte do mundo muçulmano naquele momento. Quando chegamos no século XIII, os turcos passam a enfrentar, junto com todo o mundo muçulmano e parte dos cristãos, a expansão mongol. O chicote mongol vai ser reconhecido como uma das principais forças e um dos impérios mais extensos da história da humanidade. Também vai ser a partir das suas disputas internas e da reorganização, que novas formas e novas frentes de poder reaparecem no mundo árabe-islâmico, nessa região que a gente costuma chamar de Crescente Fértil. Durante o século XV, os turcos foram recuperando poder e território. Suas estruturas acabam sendo marcantes pelas novas forças e pela maneira de organizar a sua própria estrutura política. Já não eram mais conhecidos com o nome de turcos seljúcidas, mas sim com a ideia de outros turcos. Aliás, a liderança turca naquele momento, estabelecida não só em frentes que iam em direção ao sul da região da Antioquia, da atual região da Turquia, mas que iniciavam processos de ocupação ao norte, primeiro em algumas ilhas, depois pressionando a cidade histórica de Constantinopla.
Os turcos, durante o século XV, vão fazer o cerco à cidade de Constantinopla e vencer, talvez um dos impérios mais simbólicos de todo o período medieval. É o início do que muitos autores chamam de aurora, ou momento de ouro, ou o auge do mundo turco. Para que a gente possa ter uma ideia, os turcos vão se expandir em direção à Europa até os portões de Viena, onde uma verdadeira confederação de povos e grupos acabam se unindo para poder resistir ao avanço dos turcos, mas que vão ocupar praticamente toda a região do que a gente conhece historicamente como Croácia, Sérvia, Montenegro, áreas importantes do leste europeu fazendo fronteiras com grupos locais estabelecidos, como romenos, búlgaros e poloneses. A presença dos turcos, inclusive, se vê e se verifica no entorno da própria Alemanha, não imaginando uma área de conflito histórico entre cristãos e muçulmanos, mas sim uma constante dinâmica de expansão e domínio. Chama a atenção que no século XVI, ao estudar a ciência política e propor formas de governar, o próprio Maquiavel, considerado um dos grandes nomes e que escreve na Itália, chama a atenção para como os príncipes europeus deveriam observar o que os turcos teriam organizado. A ideia de uma sociedade em que o poder político se tornava absolutamente marcado por hierarquias e estruturas políticas claras, com funções previamente definidas, com uma atuação do Estado de maneira direta, era considerado por Maquiavel um exemplo que precisava ser urgentemente copiado no mundo europeu. Os domínios turcos vão se expandir até o século XVI, passando por áreas do norte da África, sul da Europa, crescente e fértil, áreas diversas do entorno com os próprios russos. Algumas áreas históricas em disputa, como o espaço ocupado pelos tártaros mongóis ou ainda áreas do Paquistão, fizeram parte dessas disputas presentes ao longo do século XVI. Grupos historicamente presentes que se mantiveram com alguma identidade, como os armênios, sempre foram vistos, diante desse contexto, de uma maneira desconfortável diante da pressão e do papel exercido por esses turcos. No entanto, a ideia de que nós temos um império frágil ou que nós temos um mundo atrasado deve ser fortemente combatida. O século XVI acaba gerando e trazendo para todo o contexto europeu uma ideia de novos horizontes a partir da expansão para as Américas e, durante o século XVII, novas formas de consolidação vindas de uma crise da Europa e uma tentativa de novas maneiras de consolidar esse governo. A ideia de que as forças que de alguma maneira pudessem ser consideradas como um problema precisavam ser expulsas acabam então se tornando como uma prática fundamental. É nesse contexto, já no século XVIII, por exemplo, que a Grécia, que estava sob o domínio turco, vai conseguir a sua independência. Outras regiões passam a ser apoiadas para que se levantem contra o domínio histórico turco. Durante o século XVIII e o século XIX, o principal olhar do Império Inglês em crescimento era justamente vencer de maneira definitiva os turcos. Sua força deve ser pensada quando, ainda que com a ausência do império, com o crescimento do imperialismo, o domínio de suas áreas, é fundamental notar que a Turquia não foi dominada. Reduzida, adaptada, se manteve viva e presente, mesmo depois de alguns séculos de crescimento e olhar contra eles como a principal força antagônica do Ocidente. Espero que você tenha entendido que olhar para os turcos dentro dessa relação com o Ocidente é um exercício fundamental para que você possa compreender as próprias dinâmicas da modernidade.